Oi, pessoal. Cris Camargo já entrou aí. Vamos esperar o Elvis entrar. Enquanto isso, a gente vai se ajeitando aqui na tecnologia. Muito bom. Acertar a altura aqui para ficar tudo legal. É o Jean que tá aí? Oh, o Elvis entrou. Vamos acertar a altura aqui. Hoje a live vai ser muito legal. O Elvis é um Nutri Top e o tema é muito legal. Ah, o Renato tá aí, meu paciente, o Renato Aragon, boa noite. Convidar o Elvis aqui. Enviei a solicitação. Ana Paula, minha vizinha, tá aí. Um sucesso, o case de sucesso do consultório. Ana Paula, minha vizinha, mudou de vida. Tá ótimo, eu vi ela hoje. Oh, o Elvis tá aí, tudo bem, Elvis? Boa noite. Tá me Tudo escutando? jóia, Cris. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? pessoal. Estou te escutando. Nossa, tem um monte de casos de sucesso aí que eu já tô vendo. Renata, Ana Paula, meu Deus do céu, tudo paciente que mudou de vida. O Denis. É gostoso quando você vai vendo seus pacientes aqui, tudo gente que tá de vida nova. Ah, com certeza. Falando em paciente, essa semana eu atendi um paciente que foi indicação sua, o André. Não sei se ele está aí na live, mas chegou até mim. Se ele tiver, ele Foi vai intermédio acenar. seu. É, nosso time tá ganhando, Elvis. Estamos conseguindo ajudar as pessoas. E aí, tá Sim, que frio? bom. Tá frio aí? Tá frio, mas não tanto quanto, né, ontem, anteontem, estava É. bastante. Ai, Hoje está tranquilo. Estou até de bermuda hoje. olha só. É, hoje deu uma melhoradinha, mas tá frio por aqui. Olha, pessoal, o tema da. Ah, e vamos apresentar o Elvis. Deve ter gente aí que não conhece o Elvis, se bem que a gente já fez duas lives juntos, já é a terceira. Mas fala um pouquinho aí, resumidamente, da tua trajetória aí, Elvis. Deixa eu colocar aqui o tema. Eu vou colocar no Isso, comentário. isso. Aí você tira aí, tá? São Maravilha. proteína em dia. Falando um pouquinho aqui. É, o Elvis, pessoal, é um nutricionista muito top, que tanto que já é a terceira live que a gente faz juntos. Ele começou um pouco mais tarde nessa vida de nutricionista. É um cara também bastante autodidata, assim como todo mundo que fala dessa modo de se alimentar mais relacionado à proteína, com menos carboidratos. Toda a nossa comunidade é meio autodidata, porque não é isso que é ensinado nas faculdades de nutrição. Então, todo mundo que gosta desse tema é meio autodidata, né? Deu certo aí? Deu, mas acho que você vai precisar fixar, né? Eu comentei aí, você clica em cima do meu comentário, aí vai aparecer a opção de fixar comentário. Então, peraí, deixa eu achar. Opa, que legal. Fixar comentário. Maravilha, pronto. Deu certo. Joia. Você quer falar um Perfeito. pouquinho da sua trajetória? A gente já vai direto. O que que nós fazemos? Praticamente você já sintetizou, né? Mais ou menos aí a minha trajetória. Mas é isso. Sou Então nutricionista, vamos mandar. Diga, diga, diga. estou atuando no ramo, né, de nutrição, no nicho de emagrecimento e doenças crônicas há 2 anos, aplicando a dieta de baixo carboidrato para promover saúde, emagrecimento e qualidade de vida. O resto você já Maravilha. sintetizou. Maravilha. Gente, nós vamos direto ao tema porque é muito legal esse tema, é muito legal. Nós temos 1 hora de live, então nós vamos ter que correr aqui para tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Bom, claro que a Boa gente não noite, ia Paola. começar. Ah, diga. Não, tô dando a Paola aí, uma sobrinha minha que entrou. Ah, legal, seja bem-vinda.
É claro que a primeira pergunta não podia ser outra, a não ser o que é a relação proteína-energia, a relação P. Para a gente entender um pouco melhor sobre o que é, né, a relação proteína-energia, a gente precisa entender um outro conceito, que é a questão da ecologia nutricional. Muito Né? bem. Quem começou falando muito disso, eu conheci o assunto, né, por conta do Rodrigo Bomeni, que falava muito isso, já há uns 2 anos atrás que eu conheci esse tema, né, esse assunto. E aí depois veio o Felipe Cagiano, né, também, que aí só fala da relação de energia, criou até o protocolo dele. Mas então a gente precisa entender o que é ecologia nutricional. Quem começou a difundir isso foram dois pesquisadores, né, e biólogos também, lá na década de 80. Várias O pessoas no- estavam pesquisando sobre o assunto. Boa noite, eu, Fê. eu tive que Mas escrever o esses nome dois, deles aqui, porque eu não consigo lembrar. David Raubenheimer e David, Stephen isso, é Simpson. o David e Stefan. E aí eles que ganharam um pouco mais de credibilidade, né, defendendo essa teoria. E aí, que eles eram pesquisadores e observavam os animais, porque eles eram biólogos também. E eles observavam o que os animais comiam, né, livre na natureza. E aí, é lógico, cada animal tem preferência, por exemplo, vai ter os mamíferos, vai ter herbívoros, né, onívoros, mas tinha alguma coisa em comum entre eles, né? Então, eles analisavam a dieta que os animais comiam na natureza, depois eles isolaram, né, os animais em cativeiro e fizeram estudo randomizado com os animais, que é mais fácil fazer estudos randomizados com os animais. Com Mas, certeza. primeiro, eles observaram na natureza o que eles comiam e até quando eles comiam, dependendo do que eles comiam. Então, por exemplo, eles investigaram desde insetos, formigas, até mamíferos, né? E aí, o que eles viram? Que todo animal busca um alvo de proteína. Todo animal busca um alvo de proteína. E todo animal busca um alvo de energia. E aí, lógico, se é um herbívoro, por exemplo, esse herbívoro vai buscar a energia dele dos carboidratos, né, dos vegetais. Se é um animal vivo, mamífero, né, ou carnívoro, vai buscar energia na forma de gordura. Então, primeiro ponto, eles viram que os animais buscavam energia e buscavam proteína, né? Mas, assim, resumidamente, vamos explicar que eu já falei mais ou menos o que é energia, o que é proteína, assim, por fora, mas proteína, quando a gente pensa em proteína, né, são os alimentos, basicamente, de origem animal. Para herbívoro, tem as proteínas ali, tem os aminoácidos, que são os tijolinhos que constroem as proteínas maiores, que estão ali nos vegetais. Na grama, por exemplo, uma vaca que precisa comer proteína, ela vai ter que pastar o dia todo, né? Comendo grama o dia todo, porque tem pouca proteína ali. Uhum. Então, a gente tem as proteínas e tem as fontes de energia. Então, a gente, quando pensa em energia, não vai pensar em proteína, vai pensar em gordura e carboidrato, né? E aí, carboidrato para os animais, né? São as gramíneas, são as árvores, tá? E as folhas, dependendo do animal que eles estão analisando. Então, o que eles viram, né? Eles viram que os animais precisam comer uma determinada cota de proteína, um alvo proteico e também uma meta proteica. Beleza. E aí, eles pegaram esses animais, alguns deles, né? Por exemplo, insetos e ratos, e foram estudar mais profundamente. Aí, o que eles fizeram, né? Eles randomizaram esses animais, que é mais fácil fazer estudos randomizados com animais, né? Você delimita o que eles vão comer. Então, eles pegaram, produziram vários tipos de dieta para cada tipo de animal. Então, o animal que tem a base da sua energia, os carboidratos, por exemplo, insetos, né? Eles colocaram uma certa quantidade de proteína e uma certa quantidade lá de carboidratos, de energia na forma de carboidratos. Aí eles fizeram, por exemplo, 3 composições de dieta, né? Esses dois pesquisadores. Uma dieta com pouca proteína e mais energia lá em cima, e tudo isso sobre livre demanda, tá? Tinha comida a rodo lá para eles comerem à vontade. Não, a comida não era regulada. Aí tinha outra dieta, outro padrão, com a quantidade média de proteína
né? Um pouquinho menos de energia na forma de carboidrato. E uma outra dieta com a quantidade mais adequada de proteínas e reduzida quantidade de energia na forma de carboidrato. E o que eles observaram? Vamos pegar aqui os exemplos dos ratos, né? Os ratos na natureza, eles têm aqueles dentinhos porque eles são roedores. Então, a energia que eles consomem vem mais de carboidratos, né? E gordura residual dos alimentos que eles comem. E a proteína eles tentam alcançar também. Então, vamos pegar o exemplo dos ratos que eles estudaram também, os camundongos. E aí eles fizeram esse padrão de dieta. Enquanto os ratos não comeram a cota de proteína dele, eles foram comendo. Foram comendo aquela ração lá, foram comendo até bater essa meta de proteínas dele. E aí comeu demais, né? Comeu demais. Já aquela ração que tinha quantidade média de proteínas e um pouco menos de carboidratos, os ratos comeram um pouco menos, lógico, bateram a meta de proteína deles e aí pararam de comer, mais cedo do que aqueles outros. Aí a terceira ração é o seguinte, tinha uma boa quantidade de proteína, mais ou menos uma quantidade que os ratos achariam na natureza, né? Condições normais, assim, de um dia bom de caça, e tinha a quantidade ideal de proteína e baixa em carboidratos, baixa em energia na forma de carboidrato. Aí foi a grande sacada. Os ratos obtiveram o que eles precisavam apenas de proteína, eles cessaram, eles pararam de comer, mesmo tendo comida ali à vontade. Mesmo tendo comida à vontade, eles pararam de comer. Então, essa é a grande sacada. Os animais, os animais na natureza, eles têm essa meta de proteína. Todos, todos. E aí eles vão jogando com o que tem disponível. Enquanto eles não forem batendo, né, a meta de proteína, eles vão comendo. Vão comendo, tá? E aí, beleza, esse é o conceito de ecologia nutricional, né? Então, todo animal ele tem uma meta de proteína e uma meta de energia. E aí a gente vai estudando os animais dependendo do estilo de vida que eles têm na natureza, da dieta que eles comem. Aí o Ted Naiman, que é um médico lá, ele atua lá em Seattle, né? Ele que difundiu, ele estudou esse conceito e aí colocou em prática. Colocou em prática. Ele, né, teve a grande sacada. Às vezes a gente esquece, Cris, e o pessoal aí também, mas pasmem. A gente, nós somos animais ainda, né? Sim. Eu sei, eu falo É isso em toda difícil de consulta. acreditar, né? Nós Mas somos o bicho é homem. difícil, é difícil de acreditar, mas a gente ainda é animal. A gente ainda é animal. E como todo animal, a gente precisa alcançar uma meta de proteína, né? Só que a gente é um onívoro, né? A gente pode comer tanto energia na forma de gordura, tanto energia na forma de carboidrato. Tá? Então, pessoal, a proteína ela não vai ser utilizada como fonte de energia aqui nesse raciocínio. Porque a proteína ela tem diversas funções no nosso corpo. Ele não vai Ele não quer, queimar a né? proteína, vai queimar a proteína à toa, né? Um negócio que é escasso de conseguir. É escasso de conseguir. Então, quando a gente pensa realmente em fonte de energia, estamos falando aqui em gordura e carboidrato. E a gente consegue lidar até que bem com esses dois combustíveis. A preferência do corpo é queimar gordura como fonte de energia. Embora haja esse mito, né, que a preferência seja carboidrato, seja glicose. A gente tem preferência em queimar gordura. É claro, quando entra glicose na nossa corrente sanguínea, então a gente come um pãozinho lá, e aí esse pãozinho é convertido em glicose, após passar por digestão e cai na corrente sanguínea, aí a prioridade muda, porque não pode ficar glicose ali, né, o tempo todo, porque É precisa tóxico. sair dali do sangue, precisa entrar nas células, porque uma certa quantidade pode ser tóxica para o nosso corpo. Então, nessa situação, a gente Interrompe a precisa dar queima de gordura. prioridade para tirar. E aí a gente muda a chavinha, porque a prioridade é tirar ela dali. Mas a preferência mesmo é usar a gordura como fonte de energia. E aí o Eu, Ted Naiman, né, consolidou, né, o conceito de... Ele estudou muito essa ecologia nutricional
e transformou isso no que ele chama de a dieta PE, né? A dieta da proteína e Que é o energia. Tem nome até do o livro. livro dele. Isso. Então, para resumir, é mais ou menos isso. Todo animal ele tem essa meta de proteína e de energia a buscar todos os dias, né? Enquanto ele não obtém, por exemplo, enquanto ele não obter a proteína dele, vai comendo energia até alcançar. Uhum. Até alcançar. Eu vou pegar um gancho só antes de ir para a segunda pergunta, para os meus pacientes que estão aí na live vão lembrar que eu sempre falo, Oi, Michele, boa noite. quanto mais você demorar para bater a meta de proteína no dia, mais você vai comer. Porque se a sua fome só vai cessar a contento quando você bater a meta de proteína, e se você está comendo uma comida muito diluída em proteína, ou seja, baixa em proteína, você vai ter que comer muito mais para bater essa meta. Só que aí esse muito mais já engordou, né? Então, quem está aí, meu paciente, lembrou a hora que o El estava explicando. Então, aqui no nosso roteirinho, eu coloquei para a gente lembrar como era a relação PE, como os nossos ancestrais que comiam da maneira com que nós fomos projetados para comer, como é que lá atrás, nossos ancestrais, como é que ficava essa relação proteína-energia? Sim, era muito melhor do que hoje, né? Hoje em dia a gente tem abundância de energia, por isso que você falou em toxicidade aí energética, em toxicidade da glicose, mas pode ser também um quadro de toxicidade energética, né? Que é esse consumo exagerado de energia. E o Sim, resultado disso são as doenças crônicas, obesidade, né? Mas caramba. lá antigamente, a gente buscava de forma intuitiva, né? Pô, a gente encontrava ali uma carcaça, a gente comia, opa, atingimos um pouquinho de proteína aqui, mas está faltando ainda. E está faltando um pouco de energia também. Aí dá uma caminhada ali, né? A gente ia circulando, não parava. E aí a gente encontrava uma fruta, opa, achou ali uma boa quantidade de energia. Mas ainda está faltando proteína. Aí lá, pô, achou mais um filezinho ali, deixaram ali. Uma víscera não, porque era difícil naquela época. Né? Os animais comiam primeiro as vísceras dos outros, Sim, deixava mais aquela carne muscular. porque Aí víscera é mais achava ali, né? nutritivo. Achava ali mais uma carcaçazinha, arrumava mais um pedaço de proteína. De repente, com essa aí, ele conseguiu a meta de proteína dele. Tá? E já tinha alcançado um pouco de energia, então ele parava de comer. Ele parava de comer. Agora, vamos supor, né, que ele fosse achando pelo caminho frutas. E aí tinha dia que se ele achasse um pé de uma fruta lá, ele ia comer ali até. E as frutas, pessoal, tem bem pouquinha proteína. Mas ele ia ficar ali igual a vaca, comendo o dia todo ali daquela fruta, porque ele não sabia se achar uma carcaça depois, se achar um outro pé de fruta. Então, ele, se fosse um pé de manga, ele subia ali, ficava chupando aquelas mangas ali. É, Como tem pouca proteína, ele ia precisar comer muita energia. a grande E aí eu ia diferença obter um pouquinho de energia, né? Um é pouquinho de isso que proteína. Então, ele ia obter muita energia, mesmo sendo aquelas frutas naquela época, tendo uma grande quantidade de carboidrato, das frutas que a gente tem hoje. Mas ele ia ficar chupando manga ali, várias mangas, ia conseguir estocar um pouco de energia e consumir um pouco de proteína. Ele ia comer muito, né? Igual a vaca, o dia todo, pastando ali. a grande diferença é que os animais e nós mesmos, quando na época ancestral, se nós fizéssemos isso por necessidade, ou seja, achássemos uma comida muito rica em energia, lembrar que energia é carboidrato e gordura. Achássemos então uma comida muito rica em energia e pobre em proteína, como por exemplo um pé de manga, que ia acontecer? Nós comeríamos muito, porque não bateríamos a meta de proteína, só que isso era uma vantagem. A gente fazia gordura no fígado através desse excesso de frutose, só que isso teria um destino muito bom e fisiológico, que era, na hora que viesse a escassez, porque a escassez com certeza E, viria, ou viria por falta de caça, ou viria porque depois da primavera e verão vem o outono e inverno e a comida vai embora.
Essa gordura no fígado ia servir como fonte de combustível. O problema é que se nós fizermos isso agora, comermos uma comida muito diluída em proteína, que a fome não cai e a gente continua comendo, e fizermos esse estoque de gordura tanto no fígado quanto no subcutâneo, depois não virá escassez, porque nós não temos mais escassez de Era isso que eu ia comida. falar. Então vai Que alimentando escassez, né? Não vai vir. só se você quiser voluntariamente fazer um jejum intermitente, que aliás é ótimo, mas do contrário, a escassez não virá. Isso, com Então, certeza. Então, naquela época, até por isso a gente tem vontade de comer doce também, porque está atrelada à sobrevivência, essa questão de sim, relação proteína e energia também. Então, a gente comia para bater essa meta de proteína, acumulava, porque no outro dia poderia não achar nada, né? Então, tinha essa reserva. Hoje não, a gente come, energia. Amanhã você acorda, está tudo disponível para você tudo ali, lá de desde o novo. café da manhã até dormir. Exatamente. Bom, gente, vou fazer uma pergunta importante agora, mas só então fixar isso, que esse conceito que o Elvis tão bem explicou aí da ecologia nutricional é o mais importante. Quer dizer assim, nós saímos à caça de proteína e a gente vai comendo, até ter uma quantidade de proteína que nos satisfaz. E não por acaso, também é no alimento proteico que está a maior parte de sais minerais, vitaminas, então é um alimento mais nutritivo. Então, Tá, se nós pode comermos falar. mais proteína, nós vamos parar de comer mais cedo, nós vamos comer menos. O perigo de você comer uma comida muito diluída e pobre em proteína é que você vai comer muito e aí engorda, né? E Então, o também, Michael diga. ele fez uma pergunta que é muito pertinente, né? E qual seria essa quantidade de proteína? Lá para Ah, os legal. ratos, eles deixaram sobre livre demanda, tá? Sobre livre demanda. Então, eles controlaram apenas a divisão dos macronutrientes, da proteína e da energia deles, mas deixaram à vontade. Os ratos que obtiveram uma quantidade de proteína que para eles era o ideal, eles cessaram de comer. E aí, eles precisaram contar a proteína para saber o quanto eles precisavam? Foi a pergunta do Mike. Quanto é de proteína necessário para a gente parar de comer? É, Então, essa isso é controlado de forma espontânea. é a Por quem? fome, né? Pelos nossos hormônios, né? Então, tudo que a gente come, então, se a gente está comendo um alimento fonte de proteína, ele vai gerar determinada ação hormonal. Se a gente come um alimento fonte de energia, carboidrato e gordura, ele vai gerar outra resposta hormonal. E é isso quem dita o quanto você deve comer de proteína. Hoje em dia, está tudo facilitado para a gente. Então, a gente pode fazer cálculos, né? Eu, eventualmente, faço alguns cálculos. Uhum. Mas para que a pessoa coma o mínimo possível, o mínimo que ela precisa para manter a saúde dela. Então, essa pergunta do Michael aí depende. Na natureza, a gente controla isso de forma espontânea, porque a gente não corrompeu a nossa alimentação. A gente ainda É. estava comendo aqueles alimentos que a gente foi projetado para comer, e isso gerava uma resposta automática de sinalização da hora de parar de comer. É isso aí que o Elvis Agora explicou. sim, o Mike. Agora falando para o Mike, quanto seria o ideal de proteína? Não. A gente tem um mínimo para manter as funções vitais. No mínimo 1,2 de proteína líquida, tá? É proteína líquida por quilograma do teu peso, Mike. É. Isso aí que o Elvis falou é muito interessante, porque assim, eu brinco que os alimentos eles têm uma assinatura hormonal, né? Então, aliás, E era a próxima coisa que eu ia falar, que dependendo do que a gente come, o ambiente hormonal é o mesmo? Não. Quase tudo que a gente come vai estimular a insulina, mas o carboidrato de longe é o que mais estimula a insulina. Lembrar que uma vez estimulada a insulina, cessa o fato de você queimar gordura. Não dá para emagrecer é, a contento estimulando a insulina, né? É um hormônio que é feito para anabolizar, não catabolizar, não queimar, e sim criar, né? É, Bom, então a meta de proteína, o Elvis comentou 1,2 o mínimo, né? Eu costumo falar para os pacientes, olha, de 1,5 a 2 é uma meta boa. Só que lembrar que esse 1,5 a 2 gramas
de proteína é por quilo de peso ideal, né? Então você mais ou menos Então, calcula quanto seria um peso bom para aquela pessoa. É, vamos supor assim, 70 quilos é um peso bom para aquela pessoa. Então você faz 1,5 vezes 70, né, que dá 105. Mas lembrar que 105 gramas de proteína não é 105 gramas de carne. Por exemplo, nas carnes você vai ter de 20 a 25% do peso dela é proteína. Então a gente usa o Fat Secret, que é um aplicativo, até que nós conseguimos ficar esperto, não precisa ficar usando toda hora. Então, mais ou menos para ter um norte, porque o certo é como o Elvis falou, comer a proteína até que a gente fique saciado, não precisaria fazer conta. No entanto, gente, está acontecendo um problema que inviabiliza isso. Nós estamos, como sociedade, comendo tão mal que o sistema de saciedade e recompensa, que fica lá no já sistema foi. límbico cerebral, ele tá maluco. Se você contar que o paciente que chega para você obeso, né, que é o nosso público, se você contar que dá para confiar no sistema de saciedade deles, enquanto eles não ficam muito melhores, é melhor dar a meta de proteína de 1,5, porque vai demorar para restabelecer essa saciedade certinha, né? Sim, sim, então tem esse problema. Então, o André, né, chegou, paciente em comum nosso. Então, ele chegou lá, paciente grande, 1,80 com 130 quilos. Se eu calcular a meta de proteína dele por peso atual, fica complicado de alcançar, porque fica muito alto. E às vezes você pega. Homem é mais fácil comer proteína, né? Então você coloca lá, ele vai que vai. Agora, uma mulher, né? Se a gente calcular por peso ideal, complica, porque ela não vai conseguir. Ela está comendo. Ela vem de uma dieta diluída em proteína, né? Comendo ali 50 gramas de proteína líquida quando come isso. E aí você joga uma meta muito difícil de bater, não tem jeito. A gente joga ali 1,5 por peso ideal, O e Michael tá às falando vezes isso, ó, lança a mão, 1,6. Eu uso muito 1,8, é o que eu mais uso. lança a mão de alguma proteína isolada se precisar, né? A gente tem a albumina, tem a proteína da carne, tem o whey. E uma outra coisa legal, né, Elvis, porque quando você fixa uma meta de proteína, ela expulsa a comida porcaria. Isso eu acho fantástico. Sim, Porque se a pessoa tem que bater a meta de proteína e tem um porquê disso, naturalmente ela vai expulsando a comida porcaria. Porque a comida porcaria, ela tem uma etiqueta. Ela é pobre em proteína. Comida processada, industrializada, é pobre em proteína, ponto. Então ela vai sendo expulsa, porque ela tem que dar lugar, porque o fulano precisa bater a meta de proteína. Então é fantástico. é, é só isso que o único cálculo que eu faço é esse. Isso, né? Já, ó, eu não vou falar em calorias com você, a gente vai falar em energia daqui para frente. Pode ficar familiarizado com energia, porque é só isso que você vai ouvir falar. Esquece o conceito de caloria. Aí eu falei, o único Exatamente. cálculo que a gente vai fazer é esse da proteína, tá? Aí segue a E, é, consulta. e aquela história da proteína pagar pedágio, ou seja, parte das calorias que você come em proteína fica pelo caminho. Como é que é essa coisa aí, Elvis? Ah, sim. Então, então a gente come lá um bifezão, né, de contrafilé. O contrafilé ele vai ter uma boa quantidade de proteína, uma boa quantidade de gordura, também a água, vitaminas minerais, né? E a gente vai precisar, né, diferentemente, por exemplo, do carboidrato, que a gente consegue digerir sem muito aparato, né, sem muito aparato metabólico, a gente consegue transformar o pão em glicose sem gastar muita energia. A proteína não. Você come um contrafilé, como é um alimento muito complexo, ali é tão nutritivo, você vai precisar lançar a mão de um aparato metabólico muito grande. Por isso mesmo que as proteínas ficam mais tempo lá no intestino, porque precisa ali passar, quebrar cada nutriente ali, separar, depois jogar na corrente sanguínea. Então tem um gasto, a gente precisa pagar um preço por isso. Precisa gastar energia, a gente dá muita energia em troca. Então você come um bife lá, consumiu 200, tinha 200 calorias ali, né? Pô, você pega ali 50,
foi só para digestão desse bife aí. Então tem essa também. Por isso que é uma vantagem Essa é a você ter grande essa quantidade de vantagem, proteína. né? A gordura é cerca de 3% só que fica retido na digestão, carboidrato eu não lembro, mas o alimento que realmente deixa parte das calorias dele no próprio processo de digestão E é né? realmente a Proteína, né? proteína. O Michael tá perguntando aí se calcular o peso livre de gordura fica uma conta mais justa para você calcular os gramas de proteína. Não dá muita diferença. Na verdade, vai dar um pouco a menos, porque dentro do que eu falei que é o peso ideal da pessoa, também tem um pouco de gordura, porque nós não somos seres que não temos gordura. Então, se você calcular o Sim, peso livre de gordura versus o peso ideal, o peso livre de gordura vai dar um cálculo de proteína mais baixo. Mas veja que é muito elástico o que é bom de proteína. O Elvis falou um mínimo de 1,2, eu falei que eu uso de 1,5 a 2, é muito elástico. O que não pode, então vai sim. cair na mesma, né? Os dois 1,2, Cris, 1,2 é o eu nunca mínimo usei para isso não aí, tá? catabolizar, Eu eu tô também falando não assim, é uso. o mínimo que uma pessoa Para não deveria catabolizar. comer para não gerar doença, no mínimo, no mínimo, né? Acima Mas de um e o meio. que seria ideal mesmo é acima de 1,5. A gente pensar acima de 1,5, dependendo da atividade que ela tem diária ali, E a gente vai quanto vendo, ativa ela né, é, né? Elvis, que conforme a pessoa vai fazendo a principal lição de casa, na minha opinião, que é a lição menos um, que é tirar a comida processada. Nossa, a relação pH já melhora assim inimaginavelmente de fazer essa lição. Abre o seu Sim, armário, abre a sua geladeira. Começa a tirar coisa que não veio do sacolão da feira e nem do açougue. Tá na lata, no pote, no saco. Se você fizer isso, a relação pH aumenta absurdamente. Porque comida com processada é baixa certeza. em proteína. Né? Então, Maravilha. muitas vezes a gente recebe esse tipo de paciente que vem na dieta moderna, a gente não precisa nem pôr direto em low carb, por exemplo, né? Deixa ali com frutas e raízes, paciente que não tem resistência à insulina, já vai melhorar a proporção de energia e proteína dessa pessoa. E aí a gente vai jogando com as estratégias ao longo do processo, né? Dependendo do que ele busca. Mas é isso, só de a gente tirar as tranqueiras, já melhora muito a relação proteína e energia. Exatamente. E tanto que na forma do, por exemplo, do Felipe explicar, né, que talvez o aspirante a nutricionista que mais fala disso no Instagram, ele fala, né, não precisa pegar um macronutriente ou mesmo tipos alimentares e eliminar totalmente da vida da pessoa. Primeiro foca numa boa quantidade de proteína na metade do prato, por exemplo, né? Metade do prato como proteína, um quarto com salada, legumes e verdura. Ah, mas a relação de proteína e energia não tem nada de proteína na salada, legumes e verdura. Só que também não tem nada de energia. Então, da mesma maneira, a É, relação PE continua boa. E a outra, os vegetais, hã? pode falar, pode falar. E o outro, um quarto do prato, fica aquele ponto de interrogação. Quer dizer, se você está muito animado e querendo fazer muito certinho, você pode fazer virar metade, metade. Metade salada, legumes e verdura, metade proteína, mas você tem um quarto para jogar com o tanto que você quer, você está empenhado. Você quer comer um carboidrato? É necessário para você? Ok, vamos escolher um melhorzinho. A batata é melhor que o macarrão? É Diga. colocar aquilo que você gosta, né? Naquele um quarto ali. Então, colocar aquela energia que você vai valorizar. Pô, isso aqui é tô com vontade. Então, se a gente comparar com a dieta low carb, assim, com a cetogênica, eu acho que melhorar a proporção entre proteína e energia da dieta te dá um pouco mais de liberdade, né? Para comer um pouco mais daquilo que você gosta. Então, às vezes, para adesão, no longo prazo, funciona bem. Exatamente, Então, de concordo. repente, ali, né? De repente, arroz e feijão, né? Que é bem controverso nas dietas de baixo carboidrato. E aí a pessoa, se não colocar aquilo ali, ela não vai conseguir seguir naquele primeiro mês. Aí ela, pô, eu gosto muito, cara. Então, assim, vamos montar uma boa proporção proteína e energia, e essa energia você coloca
arroz com feijão, por que não, né? Se vai sustentar ela no longo prazo, vai manter ela com adesão. A gente pode jogar com isso. Então, frente às outras dietas que a gente utiliza, acho que dá um pouquinho mais de liberdade. Sim, eu concordo. E até, ó, a gente já está até tendo a ajuda dos próprios pacientes aí na live. A Michelle respondeu para a Luciana perguntou se é 1,5 vezes o peso. É 1,5 vezes um peso bom para você, né? Então, se você já está num peso legal, é 1,5 vezes seu peso. Se tem obesidade, aí precisa ser um peso que seria você Isso. sem a obesidade. Mas eu concordo que dá uma liberdade e também, Elvis, eu acho que é um jeito mais educativo, de ensinar os pacientes. Eles aprendem que o que dá saciedade de verdade é a comida in natura e proteica. E aí a fome, se você faz isso sistematicamente, começa a olhar para o seu prato e colocar. Tem um bichinho chato aqui. Começa a colocar metade do seu prato como proteína, peixe, porco, frango, vaca, ovo, qualquer proteína, e começa a fazer isso sistematicamente, é inevitável que sua fome vai cair. Inevitável. O que é que tem do outro lado do prato? E aí você começa sistematicamente a comer menos, já que você quer emagrecer e sua fome está indo embora. E isso é muito educativo e o resultado é fantástico. E aí aquele 1/4 que a gente deixou como liberdade, que o Elvis falou, vai valorizar a energia que você mais gosta, você tem tempo de ir trabalhando com o paciente a melhora do padrão desse 1/4, né? Eu brinquei que a batata é melhor que o macarrão, de fato é, porque o macarrão é farinha de trigo processada, que não tem nada de nutriente. A batata, por sua vez, só 20% dela, do peso dela é carboidrato e ela tem sais minerais, vitaminas, água, então ela é melhor. A batata al dente é melhor que a Muito batata bom. ultra cozida, que é melhor que o purê de batata. A cabotiá também é um ótimo carboidrato, a mandioquinha. Então você tem tempo de ir trabalhando essa melhora do carboidrato. Por que eu estou falando melhora do carboidrato? Porque a comida pior, aquela que tem uma assinatura hormonal pior, é a comida rica em carboidrato processado, né? Então você tem tempo de ir tirando essas coisas, né? Com certeza. E aí tem essa vantagem de dar mais liberdade, até autonomia alimentar, mas assim, a gente vai caso a caso, porque a desvantagem disso é o paciente encarar que ele pode colocar ali aquela energia do que ele quiser, e aí ele coloca um alimento que ele sabe que se ele colocar um pouquinho, ele pode perder o controle. Então tem que tomar cuidado com isso também. Essa seria uma desvantagem, né? Mas Exato. aí, a Michelle está respondendo o pessoal, ela aplica a dieta de baixo carboidrato, melhora da relação proteína e energia, então ela é nutricionista também. Vai respondendo aí, Michelle. Ah, é a Michelle que fez uma live com você. É isso? Isso, ela mesmo. Ah, Michelle, É então bom, pronto. ela sempre está nas lives, então é bom porque aí vai ajudando a gente respondendo, porque às vezes passa tão rápido, né, que não vê as perguntas. Eu vejo suas lives, mas eu não sei se eu tô confundindo. A Michelle, que morou acho que na Venezuela, se não me engano. Ela mesmo, Michelle. Ah, olha lá, ela tá falando que era muito bom. Gente, esse negócio dá tão certo, esse negócio dessa dieta de baixo carboidrato, alta proteína, que até as faculdades de nutrição aumentaram os seus alunos, de tanto que eu acho que as pessoas ficaram encantadas com o resultado, que teve um aumento até de gente fazendo nutrição para conseguir ajudar outras pessoas com um diploma na mão. Isso é um negócio que era uma profissão que foi revalorizada depois da descoberta dessa estratégia, né? Ah lá, ela tá falando que ela É, mesma. e pensando na relação PE, né, na proporção proteína e energia, pensando em emagrecimento, por que que funciona, né, Cris? Se você for olhar, a gente está com essa epidemia de obesidade, doenças crônicas, né, por conta de excesso de energia. Então, a Nós gente estamos com uma está consumindo intoxicação energia energética. demais. A gente está com toxicidade energética, né? Isso é a base para a maioria das doenças crônicas, principalmente diabetes tipo 2. Então, a gente está Exato. consumindo energia demais na forma de gordura e carboidrato, mas na forma de gordura e carboidratos ruins. Carboidratos ali que foram refinados, que foram processados, tá?
A gente não está falando aqui de boas gorduras e de Nem de carboidratos bons naturais, carboidratos. Olha, como a Cris falou. isso aí é muito legal. Antes de responder para alguém que perguntou na carnívora como fica a relação PE, isso que o Elvis falou é um negócio tão legal que a gente está intoxicado de energia. Veja que nós estamos reclamando, isso eu escuto todo dia no consultório, que nós não temos energia, que nós estamos cansados. Então, a pessoa sentar na nossa Pô, frente. eu lembrei cara, do Nescau, eu já falei a marca, Nescau, energia que dá gosto. Então a energia foi atrelada, né? A essa coisa de bem-estar, de disposição, de que a gente precisa do açúcar, do carboidrato para ter mais vigor. Não, e energia é completamente o contrário, né? A definição Exato. de ter energia não É, tem nada a ver então, com é isso aí. glicose, na verdade. Eu vou pegar um gancho nisso que o Elvis falou, porque é o seguinte: então, tá tendo uma incidência de gente reclamando de cansaço absurda. Mas veja, gente, olha só, se nós estamos intoxicados de energia, ou seja, a nossa pochete, você olha para baixo, ela tá lá e a pochete é energia nossa, porque nós não somos batatas, nós acumulamos energia na forma de gordura. Por que que nós estamos cansados? Por que que o corpo não usa essa energia estocada para nos deixar com uma baita qualidade de vida e fazer tudo com um alto nível de energia? Porque ela está presa. Olha que chato ela ficar presa. Nem eu posso usar a energia a meu favor e me sentir mais descansado, ou seja, super disposto para fazer tudo. E nem eu fico feliz da minha pochete ir embora. Mas que raio que isso acontece? Isso acontece, gente, porque o nosso padrão hormonal tá equivocado. As pessoas falam assim, doutor, eu não emagreço porque eu tenho um problema hormonal. Sim, é verdade. Mas a grande pegadinha nessa fala é que o problema hormonal nós estamos causando através do que nós comemos. Não é que nós pegamos por aí um problema hormonal para nós. A comida ela tem uma assinatura hormonal. Se eu como proteína, eu vou ter um balanço muito bom de insulina-glucagon. E aí eu não engordo. Não é assim, como eu estou falando, não engordo, mas eu tendo a não engordar, né? Se eu me entupir de proteína também eu vou engordar. É, a gordura e o carboidrato, eles não têm essa mesma ação. Então a gente precisa dar uma reequilibrada hormonal. Isso se faz, em primeiro lugar, limpando a comida processada. Depois que você limpou o máximo que você conseguiu, você vai priorizando ainda mais dentro da comida de verdade, do sacolão, da feira do açougue, você vai dando uma atenção especial à proteína. Não, é isso. Então, quem é que está prendendo, né, essa nossa energia? É o que a gente está levando a pouco. Então, a gente tem os principais hormônios que prendem a nossa energia é a insulina. Sim, exato. Pede que a gente utilize a nossa energia como combustível, né? Então, a gente fica dando picos de insulina o dia todo, 3 horas, até menos. Como é que a gente vai acessar essa energia? E essa energia que a gente está dando pico na insulina, que vem dos carboidratos, ela é assim, ó, é aguda. Ela vem, você tem um pouquinho de energia e cai bruscamente, aí você fica lá naquela fadiga novamente. Então você fica fantasiado com essa. É igual café, né, Cris? Quem quer se manter na ativa à base de tomar café o tempo todo? Então você é dose dependência o negócio. Dá aquela falsa sensação de energia de curto prazo, mas depois cai rapidamente, aí você precisa de mais, mais, mais. E aí, enquanto isso, você não consegue acessar a sua energia verdadeira, ela está presa. E para a gente fazer o processo contrário, né? Emagrecer, melhorando a relação proteína-energia. Como é que a gente faz isso? Daqui o tema que é relação proteína-energia e emagrecimento. Então, para fazer qual que é a vantagem de você fazer, de você melhorar, aprimorar a questão dessa proporção proteína-energia? Primeira vantagem, eu acabei de soltar um post agora há pouco, eu falei da questão muscular. Então, a gente tem alguns trabalhos, né, Cris? Mostrando que uma dieta low carb, uma dieta mais moderada em carboidrato, portanto, com um pouco mais de proteína e menos energia na forma de carboidrato,
E aí eles controlaram bem. Parece até um estudo que foi tipo, pensando em PE, sabe? Mas não foi, foi dieta low carb, mas uma dieta low carb com mais proteína e um pouco menos de energia na forma tanto de gordura quanto de carboidrato. E aí, o que que eles observaram, né? Fala, Felipe, tô chegando aí, Ele cara. tá aí, o Tá Felipe calor aí em Viana. Natal? O Felipe não me conhece, mas Tô eu te chegando conheço aí, hein, também. Felipe? Assisto A muitas gente, lives a gente suas. vai dar um rolê aí nos bugs, aí na praia, nas praias de Natal, hein? Só que minha viagem para aí foi adiada. Em vez de ser semana que vem, vai ser daqui a 2 semanas, 3. Felipe, muito bom. Quem Então, quiser seguir o perfil dele é excelente. então, o que que eles observaram? Né? Que as dietas de baixo carboidrato, com uma proporção melhor entre proteína e energia, você conseguia manter mais preservar a sua massa muscular, quando comparada com a dieta mais alta em energia, com 60% de carboidrato, por exemplo. Então, até usei esse estudo, soltei no post hoje. Não coloquei nada a ver com PE, mas tem a ver, tá, o estudo. E aí, uma das vantagens de você emagrecer com bom PE, né, com uma boa proporção de proteína e energia, é essa, de você emagrecer preservando a sua massa muscular. Tá? Então, o outro braço, né, da dieta com 60% de energia na forma de carboidrato, eles perderam peso também, mas perderam peso de massa muscular, de músculo. Ele não preservou tanto a massa muscular quanto uma dieta com uma melhor proporção de proteína e energia. Sim, Essa é a primeira vantagem. Então, quando você melhora essa relação proteína e energia, você consegue emagrecer às custas de queima de gordura mesmo, porque e emagrecimento se, é queima de gordura. e Você se- acessar esses estoques aí da pochete e mandar embora. E aí e ainda, se e tiver ainda fazendo uma preservar a sua massa musculação, muscular. então, hein, Elvis? Se tiver fazendo uma Isso, não, musculação, então. eu tô falando de pessoas não Não, eu treinadas, né? sei. Pessoas. Isso, aí agora os dois braços, né? A dieta com melhor proporção proteína e energia manteve, né? A tua massa muscular estável. Você emagreceu perdendo gordura. Não queimou o Exatamente. músculo, né? Diferentemente do outro braço, que emagrece, que perdeu peso também. A gente fala em perder o peso por quê? Porque boa parte também tinha sido massa muscular, porque a proteína na dieta estava diluída, porque tinha um montante de energia de 60% na forma de carboidrato, Cris. A proteína fica diluída, né? Fica baixa. Aí, se Exato. a pessoa estivesse treinando, né? A gente estivesse treinando melhor ainda. Aí você promove o aumento, né? Mas ali, como não era, eram pessoas destreinadas, você, no mínimo, preservou a massa muscular. Exatamente. Essa E é alguém perguntou aí como fica na dieta carnívora a relação PE? Fica boa, né? Porque na dieta carnívora você vai ter muita proteína, um tanto de gordura, porque toda a proteína na natureza, né? Não é whey protein, a proteína na natureza ela vem com gordura, né? O ovo, mais ou menos, tipo o peixe, a tilápia tem mais proteína, menos gordura, mas toda gordura, toda proteína na natureza vem com gordura. Então a relação vai ficar preponderantemente proteína e um tanto menor de gordura. Não vai dar uma relação desequilibrada, um ponto alguma coisa de relação proteína e energia na dieta carnívora, né? Não fica ruim. Não, a gente não está aqui prescrevendo dieta para ninguém. Eu nem uso muito dieta carnívora para falar a verdade no consultório, mas ela tem uma boa relação PE. sim, a gente, aí dependendo do objetivo, né? O Felipe que está aí na live, ele faz é uma seta carnívora, parece, né, Felipe? Confirma aí. Então, onde é que ele busca a energia dele? Nos queijos, nas carnes mais gordurosas, bacon, né? Nas boas gorduras, manteiga, essas coisas. E aí, por exemplo, se a mulher que quer emagrecer está fazendo mais ou menos essa pegada também, foca um pouco mais nas carnes magras, né? De repente se travou um pouco ali o peso. E aí você vai jogar. A carne magra também vai ter energia. A gente não tem, igual você falou, não é proteína isolada. Negócio, mesmo a carne magra, mesmo um colchão mole, um patinho, vai ter gordura ali no meio. Então vai ter energia. A gente não precisa se esforçar muito para mandar os pacientes comerem gordura, vem naturalmente, né? A gente precisa se esforçar para fazer eles comerem proteína, né? Porque a comida hiperpalatável,
industrializada, é que se deixar as pessoas querem comer só isso, né? Porque ela vicia, e aí não vai ter nada de proteína. E aí o segundo ponto, uma segunda vantagem de você emagrecer com boa proporção proteína e energia, a primeira foi manutenção da massa magra, a segunda é o controle, né, mais adequado da fome e saciedade, cara. E é isso que é importante para você ter adesão, no final das contas, porque uma dieta que promove fome o tempo todo, provavelmente é uma dieta que ninguém vai conseguir seguir no longo prazo. Tem jeito, você vai estar Exatamente. comendo mais ali com mais frequência, mas vai estar sentindo mais fome também. Aí você não consegue controlar aquilo de jeito nenhum. Você vai comer. Ninguém resiste por muito tempo. Você pode resistir ali 2 semanas, 15 dias, um mês, mas depois você volta. Muita fome. Então, essa seria a segunda vantagem, o controle mais natural do mecanismo de fome e saciedade. Mesmo para uma pessoa, aí tem aquela coisa, né? Se é uma pessoa muito obesa, aquilo que você falou, provavelmente ela está com tudo isso bagunçado. Então, insulina alta, leptina, grelina, tá uma bagunça. Então, é aos poucos, né, Cris? Esse controle vai ser mais devagar mesmo. É, quando a pessoa está fazendo uma alimentação bagunçada há muito tempo, tem que ter um pouco de paciência. Essa questão de cessar a fome maior, né, dela ter mais saciedade, vai demorar um pouquinho mais do que aquela pessoa. Agora na pandemia nós estamos vendo muito esse tipo de pessoa que eu vou falar agora. Ela tinha um peso normal, aí ela engordou 7 quilos na pandemia. É mais fácil emagrecer esse tipo de pessoa, porque ela não tem uma bagunça estabelecida hormonal. Ela está bagunçada, mas não é uma bagunça crônica. Então ela começa a comer certinho, a fome já cai muito rápido. Agora, se é uma pessoa que já tem resistência insulínica, como que a gente sabe se a pessoa tem resistência insulínica? Você mede a insulina é alta, ou a pessoa tem gordura no fígado, ou ela tem um HDL, colesterol muito baixo, ou ela tem cintura abdominal aumentada, hipertensa, principalmente se é pré-diabético, diabético. A resistência insulínica, ela denota, ela quer dizer que a pessoa está numa confusão metabólica crônica e bem estabelecida. Essa pessoa não é que ela não vai ter benefício, aliás, ela é a mais beneficiada com essa dieta. Só que Com precisa ter um pouco certeza. mais de paciência. A fome, quando tem uma hiperinsulinemia crônica, a insulina aumentada de maneira crônica, ela vai demorar para cair. E falando nessa questão da sustentabilidade da dieta que o Elvis estava explicando para vocês, nós temos até uma periferia que não é o principal para emagrecer, porque o principal para emagrecer são carnes, ovos e vegetais. O que não é o principal, que dão sustentação para nós nos mantermos numa boa estratégia alimentar. Por exemplo, é uma pessoa que gosta de doce. Nós conseguimos tirar o pior problema do doce, que é o açúcar, que é a fonte de energia no doce, usando, por exemplo, bons adoçantes, o eritritol, o xilitol, a estévia, até o Felipe Cagiano, que nós falamos dele aqui, que ele fala muito da relação PE de maneira muito legal, explica muito bem, o Instagram dele é muito bom. Ele tem um livro chamado Comer Sem Culpa, em que ele publica na frente de cada receita qual é a relação PE daquele panqueca de Muito bom. whey, daquele wrap proteico. Então, ele vem até a relação PE publicada. É um jeito de você continuar comendo coisas que você gosta, só que com troca de ingredientes que vão melhorar muito a relação PE. Só de você trocar açúcar por eritritol, a energia já foi lá embaixo. Então, essa periferia, por exemplo, pão carnívoro, né, que os pacientes fazem, batem o frango lá no liquidificador com ovo, requeijão. Eu nunca fiz aqui em casa, mas eles contam. E faz a massinha e põe passar na forminha, fica parecendo um pãozinho. É um pão, a pessoa se sente comendo um pão, só que é um pão altamente proteico. Totalmente diferente de um pão de farinha de trigo, que vai ter qual problema? Vai ter o problema de ser riquíssimo em carboidrato, levando muito a insulina realmente tranca o emagrecimento, e não vai ter nutriente nenhum. Então, qual é a consequência? A consequência é que daí 2 horas eu vou ter um pico de fome, porque eu não obtive nutrientes para matar minha fome e ainda fiz um pico de insulina. Então, tem toda uma periferia. Hoje,
Eu atendi uma paciente, estava explicando isso para ela. Não é a castanha que vai me ajudar a emagrecer, não é o queijo que vai me ajudar a emagrecer, não é o iogurte integral tipo coalhada. O que vai me ajudar a emagrecer são as carnes, os ovos, os vegetais. Mas é ótimo ter essa periferia que não atrapalha e que vai me manter dentro da estratégia. Eu consigo bater um whey protein com iogurte, ficar com gosto de doce, e eu conseguir comer uma sobremesa sem atrapalhar. Mas é mais o bife, o ovo que vão promover o emagrecimento, que vão promover a saciedade perene, continuada e vão me fazer comer menos. Show. É bem por aí mesmo. Então, a gente fazendo uma dieta com melhor proporção de proteína e energia, a gente garante, você falou na questão de nutrientes, né? As proteínas, elas estão de mãos dadas aí com vários nutrientes essenciais, boas gorduras, os micronutrientes, vitaminas e minerais também. Então, a terceira vantagem de você usar uma boa proporção de proteína e energia na sua dieta, perguntar aí o que seria PE, né? De novo, proteína, né? As proteínas, elas não correspondem à energia para a gente, dificilmente o corpo vai utilizar como energia. E quando a gente fala em energia, a gente está falando em carboidratos e gorduras, tá? Então, perguntar aí seria isso. Proteínas estão onde? Estão nas carnes, principalmente, nos alimentos de origem animal. Energia também pode estar nas carnes, na forma de gordura, mas, no geral, estão nos vegetais aí, né? Os carboidratos, e se for refinado, é que está concentrado mesmo. Então, a terceira vantagem de se emagrecer com uma boa proporção de proteína e energia é essa questão de quantidade de micronutrientes. A gente não falou aqui para não alongar, mas dentro da própria relação proteína e energia, a gente tem outras metas, uns subtipos de fome. Por exemplo, a gente tem fome de cálcio, tem fome de sódio, dentro da relação proteína e energia também. O bom é que através desses alimentos, quando a gente mantém uma boa relação proteína e energia, a gente também está batendo, por exemplo, cálcio, está batendo sódio, ferro, Muito bom. principalmente a gente tem fome de ferro. Então a gente está emagrecendo às custas de boa nutrição. A gente está consumindo tudo que o corpo precisa, né? Então As essa carnes e seria os a ovos são terceira muito vantagem. completos, né? São muito completos. Por isso que a Sim, fome sim, despenca. As vísceras, então, né? O fígado. Eu brinco com que a gente certeza. tinha que comer fígado uma vez por semana. Em toda casa tinha que ter fígado. E eu tô tentando fazer isso aqui em casa, não deixar cair a peteca de comer fígado. E a minha próxima meta, quando eu for no açougue, que não vai demorar, porque já tá baixando o estoque lá do freezer, eu vou comprar um rim bem bonito e vou tomar coragem. Ai, meu Deus. E vou fazer um rim grelhado aqui em casa. Essa vai ter que ter coragem, mas eu já prometi, eu tava falando isso hoje, eu vou fazer um rim temperado com sal na manteiga. Se Deus quiser, vai ficar bom, porque aí ele vai entrar pro cardápio. Hoje, o jantar É, eu não jantei ainda, porque foi muito corrido. O jantar hoje é ah, moela. É show, show. moela e tilápia, é o jantar. Boa, vai ter uma boa relação proteína e energia. Moela é uma coisa muito desvalorizada, mas é um dos alimentos aí que tem mais proteína, né? É bom que a gente Riquíssimo em proteína. economiza, né, Elvis? Comendo Barato, rim, cara. fígado, moela e coração. O rim eu não sou muito fã, não, cara. Eu comi Não fala isso que eu 2 já anos comecei a atrás. tremer. Quando eu fui visitar meu pai, eu não curti muito, não. Mas Eu o ainda não resto das vísceras eu comi. experimentei. Essa semana eu comi O cheiro, o dobradinha. cheiro, e a textura é um pouco esquisito. Ai, meu Deus, eu vou fazer esse teste ainda. Essa semana eu comi dobradinha, que estava muito bom. A mãe da minha secretária que fez, eu gostei muito. Mas alguém Não, perguntou, dobradinho show, dobradinho show. é bom demais, né? O povo nordestino come muito bem, viu? Come muito bem. Não, eu comia. E lá no Nordeste, você lá não tem Anvisa, não tem vigilância sanitária, não. A Melhor ainda. exposição das carnes é tudo ao céu aberto, assim. Às vezes, um coloca uma redinha para não pousar mosca, em E temperatura a teta ambiente, da aquele vaca? calor. Eu não sou do Nordeste, mas eu sou do interior. A gente ia com a caneca na teta da vaca e puxava a teta da vaca direto Ah, da caneca, assim, já sai quentinho. tomei muito, tomei muito isso daí, meu pai me dava.
meu pai criava umas 2 vaquinhas lá e ele, logo que saía, eu tomava essas canecas aí, vamos falar, o pessoal brincar aqui, né? Tomando leite Delícia. quente. Com espuma e tudo. Com sujeira e tudo também. Bom demais. A menina que trabalha comigo hoje, a Lil, ela estava contando que hoje cedo, ela estava contando que o pai dela fazia farofa de testículo de boi, que era uma delícia. Ah, aí eu vou falar para você, testículo, experimente, testículo É. bovino. Muito bom, Então vai ser o muito bom próximo, mesmo. depois do rim. Aí, Esse aí né? é bom, rinho. A gente Como fala que você tem. já tá, Diga. não, como você já colocou na cabeça que precisa experimentar o rim, vai primeiro no rim, depois vai no testículo. Testículo é de boa. Pronto. É, a gente fala que tem que comer do nariz ao rabo o bicho, né? É, não pode jogar nada fora. Alguém tinha feito uma pergunta, a Dani, que era uma pergunta importante. Peraí, deixa eu voltar lá na Dani. Dani Renzetti. Como garantir se eu estou perdendo gordura ou massa magra? Olha, Dani, eu vou responder de duas maneiras. Uma maneira muito objetiva é fazer uma boa bioimpedância. Então, por exemplo, no consultório eu tenho por prática fazer bioimpedância dos pacientes. É um aparelho um pouquinho melhor de bioimpedância, mais sofisticado. Então, ele dá uma boa ideia de como está sendo o emagrecimento. Por exemplo, hoje eu atendi um paciente que ele aumentou 1 quilo no peso, só que a composição corporal dele estava muito melhor. Ou seja, a notícia da bioimpedância, no caso desse paciente, era muito, 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 muito melhor que a notícia da balança. O que ele fez? Ele melhorou um aspecto hormonal que estava ruim nele, ele começou a treinar, ele ganhou massa muscular, isso aumentou é, um pouquinho o peso dele, só que ele baixou o percentual de gordura. Então a bioimpedância ajuda muito. Se for uma boa impedância, melhor ainda. Só que, veja, se você está emagrecendo, não tem possibilidade de fazer uma bioimpedância, só que está emagrecendo da seguinte maneira: focando em proteína, limpando a comida processada, baixando o carboidrato e mais ainda treinando, né? Puxando ferro, eu falo, quer dizer, fazendo exercício de força. Não tem como você ter emagrecido que não seja na gordura. Então, e também o Sim, espelho sim. mostra. O espelho mostra. Você vai vendo o seu corpo, Eu- independente do peso, ele vai ficando mais definido. Então, eu falei aí do estudo, né, que comparou uma dieta com melhor proporção de proteína e energia versus uma dieta com mais energia, 60% da energia vinda dos carboidratos, por exemplo. A gente sabe que na low carb já vai garantir uma boa aporte de proteína. O que se pede ali é mais gordura, não tem jeito, não tem como. Todos os estudos mostram isso. Está se perdendo ali gordura. Então, se você está fazendo a low carb bem formulada, está fazendo, aprimorando essa dieta, melhorando a proporção proteína e energia, é garantido que você está perdendo gordura e não músculo. Eu, primeiro, né? Dá uma olhadinha no post que eu soltei lá. Então, tem vários mecanismos envolvidos. Mas o principal é que você está comendo proteína. E proteína tem ação protetora, né? Vai proteger, vai evitar que o seu corpo queime. Você está comendo da dieta, ele vai evitar que você queime lá o teu músculo. Então, a gente perde um pouquinho, perde em todas as dietas, coisinha pouca. Mas quando a gente compara uma dieta low carb, melhora da relação proteína-energia, frente a uma dieta mais alta em energia na forma de carboidrato lá e pouca gordura, pô, é de lavagem que a low carb ganha. Não tem. Exatamente. E Aí você até, falou da né? bioimpedância, né? A bioimpedância, tem gente com muito excesso de peso que tem bastante músculo. Por quê? Ela está fazendo uma atividade física de força todos os dias, que é carregar o próprio peso. Tanto que gordinho tem Isso osteoporose. evita. Então, você consegue ter bastante massa muscular, às vezes em alguns indivíduos mais obesos mesmo. E aí, essas pessoas, lógico, vão perder um pouco mais de massa magra, não importa a dieta que for fazer, porque ela conseguiu mais porque ela para sustentar aquele peso, né? Ela não foi projetada para carregar. Então, para essas pessoas, a gente tem outros valores, né, de referência. Exatamente. Mas uma low E carb bem formulada, Cris, não tem jeito. é Não gordura tem mesmo. como dar errado. E Se você não tem também condição de vejo. fazer uma bioimpedância, é cultura que está indo embora ali.
É muito bom de ver isso acontecer na bioimpedância. E veja que também, Elvis, veja, se a pessoa está desse tamanho, e aí ela passa com você, tem um baita sucesso, e ela vira uma pessoa desse tamanho, não é que ela diminuiu a massa muscular. Não, gente, ela é uma pessoa menor. Ela proporcionalmente, às vezes até ganhou massa muscular, apesar de numericamente essa massa muscular estar menor. Porque ela era uma pessoa assim, agora está uma pessoa assim. Então, diminui porque diminui a pessoa, né? Sim, sim. Alguém perguntou aqui como ficam as frutas. Gente, fruta é um negócio que pode ajudar se for para te desviar da sobremesa, do doce, mas não é um alimento programado para te fazer emagrecer. Por quê? Tem sais minerais, vitaminas que tem na fruta, tem nos legumes, saladas, verduras, e com a diferença que não tem frutose, sacarose e glicose, que são os três açúcares presentes nas frutas, né? As frutas elas tendem a ter os três. Então, se eu comer uma berinjela versus eu comer uma manga, né? Exemplo bobo aqui, só para a gente entender. Eu vou ter na berinjela sais minerais, vitaminas, água, na manga também, só que na manga vai estimular a minha insulina. Não é só estimular a insulina que faz a gente engordar. Eu não acredito piamente que é só a teoria carboidrato e insulina que atravanca o emagrecimento, mas a insulina sim, é um hormônio que atravanca o emagrecimento de alguma maneira. Então, se usando na relação P, a gente gosta da energia vindo da manga, isso ajuda a gente a manter a estratégia, ok, mas não achar que a fruta é uma coisa que vai nos ajudar a emagrecer, ela vai nos ajudar a ficar feliz e não sair da nossa estratégia, né? Ela não tem Uhum. propriedades muito ajustadas para levar ao emagrecimento. E aí, quando a gente pensa em manutenção de peso, uma pessoa que já conseguiu emagrecer, agora está pensando só em manter, fica mais fácil encaixar as frutas numa boa relação proteína-energia. Que Exatamente, não precisa ajustando o abandonar as contexto, frutas. ajustando o contexto do dia, ela pode lá comer a fruta de sobremesa, ou comer junto com a comida, né? Eu tenho pacientes que emagreceram, esses não são nem para manutenção de peso, né? Não tinha problema de resistência à insulina e conseguiram emagrecer comendo fruta numa boa relação proteína-energia. Foi a preferência, foi o que ela conseguiu fazer ali e era aquilo que mantinha ela com adesão. Então, foi isso que funcionou para ela. Então, É, mesmo comendo fruta, né, colocando é, isso numa boa relação proteína-energia, a gente consegue emagrecer sim também. sim, eu quis especificamente falar da maneira com que eu falei da fruta para tirar aquele mito de que fruta é uma E, coisa que necessariamente a fruta é uma coisa que ajuda a emagrecer. Porque os pacientes chegam, eles sentam na minha frente e eles falam, doutor, eu como bem, eu como muita fruta. Eu escuto isso de todo dia. Doutor, eu como essa bem, eu rara. como muita fruta. Ok, não precisa tirar a fruta para emagrecer, não precisa. Mas não é a fruta que vai fazer emagrecer. Não, Ah, não, a a fruta é Dani perguntou se fruta depois do almoço é ruim. Não, ao contrário. A fruta depois da refeição é melhor que a fruta isolada. isso. Então você vai lá, come, monta o teu prato, coloca a tua proteína, coloca lá a tua fonte de energia. Se for uma carne mais gorda, não precisa acrescentar mais energia na forma de gordura, né? Coloca lá os teus vegetais e aí a fruta você encaixa depois, porque você já garantiu, come primeiro a proteína, garante a parte de nutrientes, né? De proteína também. E aí depois você vai lá e come a frutinha. É melhor sempre após, né? Ou durante a comida, junto com a comida. Sim, e também porque, né, você já vai, se você vai sentar para comer, você já vai ter uma elevação de insulina, qualquer coisa que você for comer. Então já faz aquela elevação de insulina, você já vai ter que se haver com ela depois. Porque se você, beleza, fez lá sua elevação de insulina meio-dia, aí do nada, 3:30 da tarde, que você poderia ficar quietinho lá, sem comer, esperar o jantar, você vai lá e me inventa de comer uma manga. Você vai ter que se haver com aquele pico de insulina no meio da tarde, trancando lá seu emagrecimento. Então já junta ela tudo junto lá, que aí você só vai comer, comer o meio-dia, você vai comer 7 horas da noite. Esse período do meio-dia às 7 horas, ele vai ser favorável ao emagrecimento se você ficar quietinho sem comer.
Porque aí você não Isso. fica liberando esses hormônios que jogam no time contrário aí. É, se a gente for pensar o contrário, por exemplo, a estratégia contrária, que é o que eu estou fazendo agora, porque eu quero ganhar peso. Então, eu estou colocando fruta, eu tenho um problema com fome. Como eu como uma dieta muito densa em nutrientes, e eu quero ganhar peso, eu não tenho fome. Aí, o que que eu faço? Eu coloco a fruta isolada, né? Como lanche, porque ela vai sinalizar a fome daqui a pouco, né? Meia hora eu já estou com fome. Então, eu estou colocando uma banana, ou uma manga, né? Às vezes uma mexerica. Aí você come a fruta isolada, aí daqui a meia hora ela tá, a fome bate. Estou fazendo essa estratégia porque eu Ai, preciso comer mais, né? como eu queria ter essa genética do Elvis. Ai, meu Deus, como é bom uma pessoa de genética boa. É, mas é mais difícil, tá? É, não sei, não sei. Na próxima encarnação eu te falo. Muito bom, gente. Esse papo é muito legal, mas está dando a hora aqui da nossa live. Foi muito legal, o Elvis explica muito bem. Fiquei muito feliz. Nós já estamos há um tempo querendo fazer essa live, né, Elvis? Foi show de bola. Sim, a gente, né? Porque a Cris, ela tem uma rotina aí muito corredor de mesmo, né? Então a gente tinha combinado só até 8h30, porque ela tá agitada, até a noite dela tá agitada ainda. Não acabou ainda, eu E vou aí a voltar gente para trabalhar hoje. até já passou do horário, já passou do horário, mas essa live a gente combinou aí há muito tempo, porque eu já tinha algumas coisas, outras lives agendadas, né? Então ficou aí quase um mês, né, Cris? A gente combinando essa live, e aí foi show de bola. Sempre bom falar com você. Esse assunto Muito eu gosto bom. de falar bastante. Que esse é o assunto que dá mais resultado, né, Elvis? No consultório, Ah, esse com é o que certeza. ajuda demais as pessoas, é isso. Muito bom, pessoal. É, Elvis, muito obrigado pelo seu tempo. Você está aí com a sua filhota, cuidando dela hoje, ainda arrumou um tempo para conversar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua gentileza, do seu tempo. Foi muito legal. Eu adorei a nossa live. Um beijo grande para você e para já, todos aí. já dá para deixar todo mês uma live agendada, então, hein, Cris? Opa! O pessoal Eita! gosta das lives. Pronto, amei. Então vamos fazer isso. Nosso Pelo projeto menos mês. uma vez no mês aí. É porque eu estou fazendo uma toda semana, mas assim, se você quiser, uma vez no mês, eu já deixo lá aquela vez que seria com outra pessoa na semana, eu já reservo para a gente bater um Então papo. pronto, já topei. Então você escolhe o como eu que vou te visitar da próxima vez, você escolhe, me manda o que você quer falar e a gente pronto, já Show, estamos a gente, combinado. a gente vai combinando aí pelo WhatsApp. Fechado. Muito bom, Então, pessoal. Boa era isso que noite a a gente queria todos. falar. Eu acho que se faltou alguma coisinha, depois a gente vai pincelando. Obrigado a todos que ficaram aí E até o olha, numa final. sexta-noite nós tivemos audiência, hein? Sim, sim, deu momentos aí de 30 e tantas pessoas. Sexta-feira Muito bom. é um horário bom, é um dia bom para fazer live. Na Agora pandemia, na né? pandemia. Se Exato. não tivesse a pandemia, A gente é tá porque o ferrado. Instagram tá cheio de live. Esse momento. Eu abri meu Instagram para entrar aqui, cheio de live. Então, tem lives rolando aí que eu queria estar lá também, né? Então fica muito concorrido. Às vezes a pessoa está aqui, mas queria estar na outra, fica pulando também. Porque é muita live, né? Exatamente. Muita live boa. Muita live boa, não dá pra gente, não dá pra ter tudo. Muito bom, É. pessoal. Um beijo grande. Bom Então fim é de isso. semana a Tchau, tchau, todos. Cris. Boa Um noite. A beijo, gente se Elvis. vê aí no mês que vem, então, tá? Fechado. Boa noite, pessoal. Até Tudo mais. de bom. Um beijo.